Hoje vamos mergulhar em um tema fascinante, cheio de mistérios e revelações que desafiam nossa imaginação. Estamos falando dos gigantes nefilins. Você já ouviu falar neles? Talvez você tenha escutado histórias vagas ou passagens bíblicas mencionando esses seres extraordinários. Mas hoje vamos explorar profundamente quem eles eram, qual era o seu papel na história da humanidade e como isso pode impactar nossa fé e compreensão espiritual. Então, pegue sua Bíblia, abra sua mente e prepare-se para uma jornada incrível pelas páginas das Escrituras. Você já parou para pensar sobre os relatos antigos que mencionam criaturas gigantescas? Desde lendas antigas até registros históricos, muitas culturas ao redor do mundo falam de seres imensos que habitavam a Terra. Na Bíblia, encontramos pistas intrigantes sobre esses gigantes, conhecidos como nefilins. Mas quem eram eles realmente? Foram apenas figuras mitológicas ou existiram de fato? Será que esses relatos têm algo a nos ensinar sobre o plano de Deus para a humanidade? Essas são perguntas que vão guiar nossa conversa hoje, e eu prometo que você sairá deste vídeo com uma nova perspectiva sobre este assunto tão misterioso. Para começar, precisamos abrir nossas Bíblias em Gênesis 6, 1 a 4. Este é o texto-chave que menciona os nefilins pela primeira vez. A passagem diz: E aconteceu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Contudo, os seus dias serão 120 anos. Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes, os homens de renome, que houve na antiguidade. Aqui está a base para entendermos quem eram os nefilins. Mas o que significa tudo isso? Ao longo da história, teólogos e estudiosos debateram sobre o significado dessas palavras. Uma interpretação comum sugere que os filhos de Deus, mencionados aqui, são anjos caídos, enquanto as filhas dos homens são mulheres humanas. Essa união teria dado origem aos nefilins, seres gigantescos e poderosos. Outros defendem que os filhos de Deus eram descendentes piedosos de Sete, enquanto as filhas dos homens vinham da linhagem de Caim. Independentemente da interpretação, o resultado foi uma corrupção moral e espiritual que levou à necessidade do dilúvio. O que podemos aprender com isso? Vamos explorar juntos. Imagine por um momento que você está plantando uma árvore frutífera em seu quintal. No início, ela cresce forte e saudável, produzindo frutos deliciosos. Mas então, alguém planta ervas daninhas ao redor dela. As ervas começam a sugar os nutrientes do solo, sufocando a árvore até que ela perde sua vitalidade. Isso é exatamente o que aconteceu com a humanidade antes do dilúvio. Os nefilins representam essa erva daninha, uma influência maligna que contaminou a criação pura de Deus. Eles simbolizam o quão rapidamente a corrupção pode se espalhar quando permitimos que forças externas invadam nossas vidas. Mas afinal, os nefilins eram gigantes apenas no sentido físico ou também no espiritual. A Bíblia menciona que eles eram valentes e homens de renome. Isso sugere que não eram apenas grandes em estatura, mas também poderosos em influência. Eles dominavam as terras, inspiravam medo e talvez até adoração. Alguns estudiosos acreditam que esses gigantes representavam uma ameaça direta à ordem divina, pois sua presença distorcia o propósito original de Deus para a humanidade. Se pensarmos nisso, os nefilins podem ser vistos como um reflexo do caos que surge quando rejeitamos a vontade de Deus e permitimos que o pecado tome conta. Outra passagem importante que menciona os nefilins está em Números 13, 33. Quando os israelitas enviaram espias à terra de Canaã, eles relataram: Vimos ali os nefilins, descendentes de Anak, que procedem dos nefilins. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Aqui vemos que os nefilins ainda existiam muito depois do dilúvio. Como isso é possível? Será que alguns sobreviveram ao dilúvio? Ou será que a corrupção que gerou os nefilins continuou a se manifestar de alguma forma? Essas perguntas nos levam a refletir sobre o impacto duradouro do pecado na criação de Deus.
Pense no pecado como um peso invisível que carregamos nas costas. No início, ele pode parecer leve, quase imperceptível. Mas conforme vamos acumulando escolhas erradas, esse peso cresce até nos esmagar. Os nefilins simbolizam essa carga pesada que a humanidade estava carregando antes do dilúvio. Eles eram o resultado de uma sociedade que havia perdido completamente o foco em Deus. Assim como Sansão perdeu sua força quando cortou os cabelos, a humanidade perdeu sua conexão com o Criador quando permitiu que o pecado tomasse conta. O dilúvio foi, então, uma forma de Deus aliviar esse fardo e dar à humanidade uma nova chance. Voltando à ideia de que os nefilins eram descendentes de anjos caídos, precisamos considerar o papel desses seres celestiais rebeldes. Em Judas 1,6, lemos: E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. Isso sugere que houve anjos que abandonaram sua posição celestial para interferir diretamente na vida humana. Sua união com mulheres humanas resultou nos nefilins, criaturas que misturavam características divinas e humanas. Esse ato de desobediência teve consequências catastróficas, tanto para os anjos quanto para a humanidade. Essa história nos ensina algo profundo sobre a importância da pureza espiritual. Quando permitimos que influências externas invadam nossa vida, estamos abrindo portas para o caos. Assim como os nefilins foram o resultado de uma mistura proibida entre o sagrado e o profano, muitas vezes permitimos que o mundo e suas tentações contaminem nossa fé. É crucial lembrar que Deus nos chamou para sermos santos, separados para Ele. Não podemos nos misturar com aquilo que vai contra sua vontade sem enfrentar consequências graves. Que lições podemos tirar disso para a nossa caminhada cristã? Deus viu que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então, ele decidiu intervir através do dilúvio, preservando apenas Noé e sua família. Por que Deus escolheu esse método tão drástico? Porque a corrupção causada pelos nefilins havia chegado a um ponto crítico. Era necessário um recomeço, uma limpeza completa para restaurar a ordem original. O dilúvio não foi apenas um castigo, mas também um ato de misericórdia, dando à humanidade uma nova oportunidade de viver em harmonia com Deus. Mas aqui surge outra questão intrigante. Se o dilúvio destruiu tudo, como explicamos a menção dos nefilins em Números 13 e 33? Uma possibilidade é que a corrupção que gerou os nefilins não foi completamente erradicada. Talvez novas gerações tenham sido influenciadas pelas mesmas forças malignas que deram origem aos nefilins antes do dilúvio. Outra hipótese é que alguns nefilins sobreviveram de alguma forma, embora isso contradiga o relato bíblico de que apenas Noé e sua família permaneceram. Independentemente da resposta, fica claro que o legado dos nefilins continuou a assombrar a humanidade por gerações. Hoje, os nefilins são frequentemente retratados em filmes, séries e livros como figuras místicas e poderosas. De obras como A Cabana e Filhos do Éden, até produções de Hollywood, esses gigantes capturam nossa imaginação. Mas é importante lembrar que, enquanto a cultura popular pode romantizar essas figuras, a Bíblia os apresenta como símbolos de corrupção e desobediência. Eles não eram heróis, mas uma ameaça à ordem divina. Ao explorarmos essas representações modernas, devemos sempre retornar às Escrituras para manter nosso entendimento enraizado na verdade. Então, o que podemos fazer para evitar que nossa vida seja contaminada pela mesma corrupção que deu origem aos nefilins? Primeiro, precisamos estar vigilantes contra influências que destoam da vontade de Deus. Segundo, devemos buscar uma vida de santidade, mantendo nossa comunhão com o Senhor através da oração, da leitura da palavra e da obediência. Terceiro, devemos nos cercar de pessoas que compartilham nossos valores e nos encorajam a permanecer firmes na fé. Lembre-se, somos chamados para ser luz no mundo, não para nos misturarmos com as trevas. Após o dilúvio, Deus fez uma promessa a Noé e a toda a humanidade. Ele disse: Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão.
Gênesis 8:22. Essa promessa nos lembra que, mesmo diante do caos e da corrupção, Deus mantém sua ordem e providência. Ele nunca abandona aqueles que confiam nele. Embora os Nefilins representem um período sombrio da história humana, a mensagem central da Bíblia é de esperança e restauração. Deus sempre tem um plano para nos resgatar e nos trazer de volta ao seu propósito original. A história dos Nefilins também nos leva a refletir sobre a batalha espiritual que acontece ao nosso redor. Em Efésios 6:12, Paulo escreve: Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Os Nefilins podem ser vistos como uma manifestação visível dessa guerra invisível entre o bem e o mal. Eles representam o resultado de forças malignas tentando corromper a criação de Deus. Hoje, embora os Nefilins não existam mais, essa batalha continua. Precisamos estar atentos às estratégias do inimigo e firmes na armadura de Deus. Imagine um jardim cuidadosamente cultivado por um jardineiro habilidoso. Ele planta flores coloridas, árvores frutíferas e arbustos perfumados. Mas um dia, ele percebe que ervas daninhas começaram a crescer rapidamente, sufocando as plantas saudáveis. Essas ervas não apenas competem pelos nutrientes do solo, mas também destroem a beleza do jardim. Da mesma forma, os Nefilins eram como ervas daninhas no jardim da humanidade. Eles não apenas ocupavam espaço, mas também contaminavam tudo ao seu redor. Isso nos ensina que devemos estar vigilantes para remover qualquer erva daninha em nossas vidas, antes que ela cause estragos irreparáveis. Noé e sua família foram escolhidos por Deus para sobreviver ao dilúvio, porque encontraram graça diante dele. Gênesis 6:9 diz que Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos e andava com Deus. Isso nos mostra que, mesmo em tempos de grande corrupção, é possível permanecer fiel. Noé não apenas construiu a arca, mas também testemunhou para sua geração sobre o juízo vindouro. Embora poucos tenham ouvido sua mensagem, ele foi fiel até o fim. Que exemplo poderoso para nós hoje. Devemos ser luz em meio às trevas, independentemente das circunstâncias. A história dos Nefilins nos lembra da importância de estudar a Bíblia como um todo. Muitas vezes, focamos apenas em passagens conhecidas ou confortáveis, mas há riquezas escondidas em textos menos explorados, como Gênesis 6. Quando mergulhamos profundamente nas Escrituras, descobrimos verdades que moldam nossa compreensão de Deus, do mundo e de nós mesmos. A Bíblia não é apenas um livro de histórias, é um mapa para nossa jornada espiritual. Ao entendermos quem eram os Nefilins, ganhamos insights valiosos sobre a natureza do pecado, a justiça de Deus e sua misericórdia. Assim como Noé construiu a arca para se preparar para o dilúvio, cada um de nós precisa construir nossa própria arca espiritual. Isso significa fortalecer nossa fé, investir em relacionamentos saudáveis e buscar intimidade com Deus. Não sabemos quando enfrentaremos tempos difíceis ou desafios espirituais, mas podemos nos preparar agora. Pergunte-se: estou edificando minha vida sobre a rocha sólida da palavra de Deus? Estou cercado por pessoas que me encorajam a crescer espiritualmente? Se não, talvez seja a hora de fazer ajustes. Lembre-se, a preparação começa hoje. Alguns estudiosos sugerem que algo semelhante à corrupção dos Nefilins pode ocorrer novamente nos últimos dias. Jesus disse em Mateus 24:37-39: Assim como aconteceu nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas viviam comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E elas nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Isso nos alerta para o fato de que, assim como houve corrupção antes do dilúvio, haverá sinais de apostasia nos últimos dias. Devemos estar vigilantes e prontos para o retorno de Cristo. Querido irmão ou irmã, quero te encorajar a permanecer firme em sua caminhada com Deus. Não importa o quão caótico o mundo pareça, você pode confiar que Deus está no controle. Assim como ele preservou Noé e sua família, ele também preservará aqueles que são fiéis a ele.
Não se deixe enganar pelas distrações e tentações deste mundo. Mantenha seus olhos fixos em Jesus, pois Ele é a âncora de nossa fé. Lembre-se, o mesmo Deus que julgou os nefilins é o mesmo que promete restaurar todas as coisas. Ao final dessa jornada pelas páginas bíblicas sobre os nefilins, espero que você tenha ganhado uma nova perspectiva sobre esse tema fascinante. Os nefilins nos ensinam sobre a corrupção causada pelo pecado, a importância da santidade e a soberania de Deus. Eles nos lembram que, enquanto o inimigo tenta distorcer o plano divino, Deus sempre tem a última palavra. Que possamos aplicar essas lições em nossas vidas, buscando viver de maneira que honre ao Senhor e impacte positivamente o mundo ao nosso redor. Se este vídeo trouxe novas revelações para você, eu gostaria de convidá-lo a se inscrever em nosso canal. Aqui buscamos explorar temas bíblicos profundos e relevantes para fortalecer sua fé e expandir seu entendimento das Escrituras. Além disso, compartilhe este vídeo com amigos e familiares que possam se beneficiar dessas reflexões. Juntos podemos espalhar a verdade de Deus e inspirar outros a viverem uma vida de propósito e santidade. Clique no botão de inscrição agora mesmo e faça parte desta comunidade. Antes de encerrar, quero orar por você. Pai Celestial, obrigado por este momento de comunhão. Abençoe cada pessoa que assistiu a este vídeo, fortalecendo sua fé e guiando seus passos. Ajude-nos a aprender com a história dos nefilins e a viver de maneira que glorifique seu nome. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Que Deus te abençoe ricamente e te guarde em sua paz. Até o próximo vídeo. Fiquem firmes na fé.